Na última sexta-feira, os filmes mais aguardados desse ano aqui no Brasil foram liberados na Amazon. É verdadeira essa acusação? Como aconteceu? O crime que chocou o país. Essa história de ficar vendo só final de semana, pra mim, tá muito ruim. Eu não escondo você deles. Eu escondo eles de você. Sorri, pai. Tem que estudar. Ou não estuda, aí vive de bico. É isso que você quer pra sua vida? Para aqueles que não conhecem, os filmes tratam duas versões de um dos crimes mais famosos que aconteceu no Brasil. A gente viu aí no vídeo passado o documentário que a Netflix havia liberado do caso da Elise Matsunaga, mulher que matou o marido, esquartejou ele, colocou em sacolas e espalhou por alguns lugares do interior de São Paulo. E um dos outros crimes também, dentre vários aí que repercutiram no Brasil ao longo dos últimos anos, um desses crimes é o da Suzane von Richthofen. Para a geração nova, para a galerinha que tá chegando aí há algum tempo e que não acompanhou esse crime, trata-se da menina, uma garota, que acabou com a ajuda de dois rapazes, um deles era o namorado dela, matou os pais com o objetivo de ficar com a herança e poder ficar com o rapaz que era o namorado dela. Essa menina é chamada Suzane von Richthofen e os meninos são irmãos Daniel e Christian Cravinhos. Quando eu resolvi fazer esse vídeo, esse é um dos vídeos que mais eu estava aguardando para fazer com vocês. Eu tinha já algum plano, algumas coisas para poder fazer na época que ia ser lançado o filme. Os filmes, na verdade, porque são dois, os filmes iam ser lançados em 2020, em abril de 2020, e por conta da pandemia de Covid-19 acabaram sendo adiados. Então nesse adiamento a gente não sabia aí quando que ia ser lançado, tinha-se algumas expectativas e eu até tinha pensado na possibilidade de por que não lançá-los dentro de streaming, e foi o que de fato aconteceu. Antes de eu entrar exatamente no filme e nos detalhes em si do crime que a Suzane cometeu com os irmãos Cravinhos, eu queria trazer para você que está aqui me escutando, alguns bastidores e algumas curiosidades que eu achei interessante, porque eu tenho certeza que se você clicar aí no YouTube, diversos vídeos você vai conseguir ver a respeito da Suzane von Richthofen, mas não alguns detalhes que eu achei interessante trazer para você no vídeo de hoje. Então antes de começar, curta aqui, comentem e compartilha para outras pessoas também chegarem a ter acesso a esse vídeo. E o primeiro que eu queria conversar com vocês, né, a primeira discussão que eu queria levar é a respeito de como que surgiu a ideia desse filme, como que foram as pessoas que escreveram esse roteiro e que estavam presentes na criação desse filme. A Ilana Kasoy, ela é uma escritora e especialista em true crimes, em crimes reais. Ela estava aí pesquisando a respeito de perícia no Brasil. Ela não estava encontrando nada que pudesse falar a respeito de perícias e ela resolveu buscar um curso como ouvinte. Ela foi atrás de um delegado e pediu que ela pudesse assistir como ouvinte as perícias que eram realizadas em São Paulo. Então ela conseguiu, o delegado falou, olha, aqui não tem nada que proíbe nem nada que permite, então vai lá e você pode sim acompanhar as perícias que iriam ser realizadas. No momento que ela foi acompanhando, ela conheceu uma perita, né? No momento que ela foi acompanhando as perícias que eram feitas, né, em questão de investigação criminal, ela descobriu que existia uma perícia especializada em homicídios. E ela já havia há algum tempo, toda semana, ela ia ao local, o pessoal ia para o plantão para acompanhar as perícias, e ela ia junto, porque ela descobriu a possibilidade de acompanhar perícias de homicídios. Então ela ia toda semana acompanhando esse pessoal. Até que, no meio dessa história, né, uma das perícias que ela estava acompanhando, ela chegou ao fato de que um casal havia sido assassinado em circunstâncias suspeitas e eles iam investigar e descobrir a situação. Até então, a perícia foi acionada para que fosse investigado toda a situação, para tentar chegar à verdade real dos fatos, mas até então não se sabia a repercussão que esse caso ia ter. Não se sabia aí o tamanho da repercussão da morte dos Richthofen iria acontecer. E para que ela conseguisse fazer o acompanhamento dessa perícia do crime, ela viu que não poderia ser mais como ouvinte, porque o caso tinha conseguido ter uma repercussão gigantesca no Brasil inteiro. Diversos jornalistas, a imprensa inteira acompanhando o caso. Então ela precisava aí de uma segurança que permitisse que ela acompanhasse o caso. Ela foi, e orientada pela perita-chefe lá do departamento dela, ela conseguiu, com uma juíza corregedora, uma autorização para que pudesse acompanhar toda a movimentação
tudo que tivesse nos bastidores dos crimes da Suzanne von Richthofen. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela acompanhou a perícia durante todo o processo, né, o procedimento, na verdade, das investigações. Ela acompanhou o julgamento tanto da Suzanne quanto dos irmãos Cravinhos, e ela acabou lançando um livro. A decisão judicial, até mesmo da juíza que deu para ela, a decisão já deixava claro que seria para fins literários. E ela, de fato, escreveu esse livro, lançou esse livro, e é com base nessas investigações que os 2 filmes foram lançados, onde entra aí o segundo personagem, que é o Rafael Montes. O Rafael Montes, vocês devem saber da série Bom Dia Verônica. Ele foi o criador junto com a Ilana Casoy. Os dois criaram aí a série Bom Dia Verônica, e ele fez parte também dessa produção, né, do roteiro da criação dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. E o filme, até então, ele é baseado estritamente no processo. E quando a gente fala processo, já é uma primeira curiosidade. Os 2 roteiristas do filme, eles não se basearam em nenhum momento em entrevistas que poderiam ser feitas da Suzanne von Richthofen ou dos irmãos Cravinhos. Qual que é a alegação, principalmente da Ilana Casoy? Ela falou, olha, temos aí um crime que já tem 20 anos de duração. Cada um vai querer rebater um ponto e já tem uma narrativa construída, prontinha, para se defender, com argumentos, com defesas, com uma história que foi criada e bem criada ao longo de 20 anos de um crime. Então, para você se basear numa entrevista de uma narrativa que pode ser falsa e não deu uma credibilidade tão grande, além de diversas críticas que poderiam ser feitas, eles se basearam estritamente no processo. Por isso, eu imagino que por 2 viés, não só pelo processo, né, pela questão de você realmente criar um filmes baseados realmente nos fatos processuais, além também, né, de poder evitar supostas críticas que poderiam acontecer falando, mais um filme que está vangloriando bandido ou algo desse tipo. Então você colocando 2 perspectivas e 2 visões de crime já traria uma riqueza e uma dinâmica mais interessante para quem estivesse assistindo. Até porque, no próprio julgamento da Suzanne e dos irmãos Cravinhos, um ficou contra o outro o momento todo. Ela falava que era abusada, né, que ela é explorada pelo namorado, e o namorado falava que não, que a ideia toda partiu dela, e ficou nesse jogo aí de cão e gato o tempo inteiro. Uma coisa importante que deixa claro, é necessário falar que a Suzanne von Richthofen em nenhum momento recebeu nenhum lucro, nenhum dinheiro, nada relacionado aos direitos do filme. Os roteiristas, né, os produtores, acharam muito importante isso, justamente para não ter aí como se fosse um mérito, matei meus pais, ainda vou ganhar dinheiro a respeito disso. Então ela não recebeu nada financeiramente falando, além da produção do filme e a criação do filme ter sido feita com incentivo particular. Não houve aí uma jogada excelente, partindo ainda mais numa época que a gente está em polarização política muito grande no Brasil, não houve aí nenhum incentivo de dinheiro, de verba do poder público. Tudo foram empresas particulares que financiaram a criação deste filme. E vamos partir então para a história, né? Suzanne von Richthofen, ela foi uma menina na verdade, que foi muito rica, tinha pais muito ricos, o pai era engenheiro e a mãe dela psiquiatra, viviam numa casa muito grande, apesar de serem muito ricos, eles tinham uma vida muito discreta, não ficavam ostentando, nem nada desse sentido. Tinha o irmão dela que morava junto com ela, o Andreas, e viviam numa vida realmente muito privilegiada. Para você perceber, ela fala 3 idiomas, ela já estava cursando direito na PUC, que foi quando ela ganhou um carro de presente, né, por ter passado no vestibular. E eles tiveram uma educação muito rígida e muito firme no que diz respeito a uma educação europeia e de bons modos. Foi através do irmão dela que a Suzanne von Richthofen conheceu o Daniel Cravinhos. Eles se conheceram, começaram a se relacionar. Os pais até então achavam que seria algo passageiro, porque o rapaz era de uma condição financeira diferente da Suzanne, até que eles perceberam que ao longo dos anos esse relacionamento permaneceu e ela começou a usar drogas junto com o irmão Cravinho. E nessa história todos os pais resolveram impedir que os dois se relacionassem, e acaba que determinado dia eles resolvem ir para um motel. Nesse motel, antes de ir para o motel, a Suzanne deixa o irmão dela
numa lan house, numa cybercafé para poder ficar jogando. Antigamente tinha muito disso, né? Os jovens iam para lan house e ficavam jogando joguinhos até mais tarde. Ela deixa o irmão, vai pro motel e quando eles voltam para casa, ela havia deixado o namorado em casa e volta com o irmão, ela percebe que a janela do escritório estava aberta. E ela acha muito suspeito, liga para a polícia, fala que tem uma coisa muito suspeita na casa, liga pro namorado dela também. E na hora que o namorado chega, a polícia chega, o policial vê que os pais estavam mortos no quarto deles. Eles perceberam até então algumas situações muito estranhas nesse crime que aconteceu. O primeiro deles porque não tinha nenhum sinal de arrombamento, o alarme não tinha sido tocado, os carros estavam na garagem, o que tinha sido pego eram joias em um lugar muito específico, no escritório, o quarto e o escritório que estavam apenas bagunçados, o restante da casa estava intacto, e a única preocupação que a Suzane tinha de que ia acontecer agora. Ela não esboçou nenhuma reação do que os pais acabaram de morrer, então ela não teve nenhuma reação. A única preocupação que ela tinha é do que iria acontecer. O Daniel Cravinhos, por sua vez, já falava quantias exatas de dólar, euro, reais que estavam guardadas. Ele já sabia dessa quantia exatamente. Eles tinham até guardado uma nota fiscal do motel, que os policiais acharam muito estranho. Porque como que você guarda uma nota fiscal de um motel? As pessoas não costumam ter esse hábito, comprovando que você estava lá. Então eles viram que tinham algumas atitudes muito suspeitas. Até então eles não eram investigados, mas percebia-se aí nessa investigação algumas atitudes muito suspeitas. O checkmate mesmo veio com o irmão do Daniel, o Christian, quando ele tentou comprar uma moto. Na verdade, ele comprou essa moto e comprou ela em moeda estrangeira. Se eu não me engano, foi dólar que ele comprou. Pagou todo o valor em dólar dessa moto. E nessa época, como estava tendo uma repercussão muito grande do caso dos pais da Suzane von Richthofen, isso chamou a atenção da pessoa que havia vendido a moto. Ele informou os policiais. O irmão do Daniel, Christian, foi chamado à delegacia e ao longo de 6 horas ele acabou confessando o crime, falando que tinha sim ajudado o irmão e a Suzane von Richthofen e que os irmãos tinham matado os pais dela, a mãe da Suzane. Então a casa caiu, os dois estavam já na delegacia e acabou que, no final da história, todo mundo confessou o crime. E aí que ela falou que eles tinham ido, usaram tacos de ferro, bateram nos pais, né, cada um a um lado, os irmãos de um lado e ela estava no andar de baixo, e executaram os pais para pegar esse dinheiro para poder ficar com a herança. Uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês é a perícia que foi realizada. A Ilana Kazoy, que acompanhou a perícia, ela fala que para você poder realizar uma perícia é muito lento, porque você vai, para, tira foto, filma, demora muito tempo. E helicópteros de todas as emissoras ficavam girando o tempo inteiro. Era um dia de chuva, era uma equipe gigantesca que estava participando da perícia. E nesse momento, né, quando você vai realizar, eles buscaram trazer policiais que se pareciam muito com os pais da Suzane. Então pegou um policial que parecia muito com Manfred, que era o pai dela, e uma policial que se parecia muito com a mãe dela também. E deixaram deitados lá na cama esperando para reviver os passos do crime. E o Daniel, ela fala que ele é extremamente emotivo. No momento que ele entrou em casa, na casa da Suzane, porque o local de produção foi na casa onde aconteceu o crime. No momento em que ele entrou na casa, no momento que ele abriu a porta, no momento que ele viu a figura dos dois policiais na cama e eram exatamente iguais, né, parecidos com o casal que havia assassinado, ele entrou em pânico. Começou a chorar, ficou desesperado. Os peritos tiveram que acalmar ele. Ele realmente ficou surtado na história, porque você reviveu algo muito profundo. E a gente tem que pensar que quando é uma perícia, um crime, por exemplo, demora segundos, minutos. Numa perícia, demora-se horas e horas revendo aquela situação. Ah, o que você fez agora? Tira foto. Ah, mas aí você foi para onde? Ah, eu fui para tal lugar. Tira foto. E você falou o quê? Tira foto. E ele ficou em pânico. Eles tiveram que acalmar, pedir para o cara respirar, para dar conta de fazer a perícia, porque já estava, né, da forma como estava o Brasil todo acompanhando o crime, eles tinham que realizar aquilo de uma forma ou de outra. O cara entrou em pânico, eles rezaram um Pai Nosso para que pudesse acalmar a situação, para que ele se sentisse mais calmo em poder realizar a recontagem dos fatos e os peritos poderem realmente ter uma noção de tudo que aconteceu. Que aí você tem que pensar, começa desde a hora, chega na garagem, sai do carro, quem saiu de qual lugar,
quem pegou tal coisa, reviver tudo. Ela fala que a Suzane, ela fala assim que a gente tem, e os psiquiatras, né, psicólogos falam, que ela tem todos os perfis de psicopatia. No vídeo passado eu tinha falado da Ana Beatriz Barbosa, que é uma grande escritora que escreveu Mentes Perigosas, e no livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, que ela mostra esses graus de psicopatia que existem nas pessoas, alguns mais elevados e outros não. Nesses graus de psicopatia existentes nos psicopatas, a Suzane von Richthofen também estava lá, né, detalhada nesse livro, falando de como que seria o grau de psicopatia dela, como que seria o comportamento dela, baseado nos testes e observações feitos de profissionais. E a Ilana Casoy fala que ela acredita muito que as pessoas falam que a Suzane é uma pessoa fria, que a Suzane é uma pessoa sem sentimentos. Mas ela buscou trazer um adjetivo, uma característica, não adjetivo, mas uma forma de caracterização da Suzane que eu achei muito interessante, que ela fala que a Suzane tem um distanciamento, que ela, quando foi narrar a perícia, tudo que ela tinha acontecido, ela não narrava o fato como se fosse os pais dela que tivessem morrido. Ela narrava o fato como se fosse uma situação: eu fui ali, comprei um pão, aí de repente dei o dinheiro para a moça. Ela narrava a situação de uma maneira, uma voz muito uníssona, como se aquilo não afetasse ela de nenhuma forma. E ela sempre quer, né, ser a aluna, a primeira. A perita perguntava: mas conta pra gente como aconteceu. Ela: você quer que comece por onde? Qual lugar fica melhor para você? Você quer que conta quando a gente chegou? Ela: não, como você quiser. Então ela fala que, de fato, né, a Suzane é uma psicopata, a gente sabe todos os traços evidentes de psicopatia. É importante a gente deixar claro que o psicopata é uma pessoa 100% razão e zero emoção. O psicopata tem esses traços, essa personalidade de não se afetar tanto quanto a isso. E ela fala realmente isso, que a Suzane é uma pessoa que é distanciada. Ela chegou a acompanhar o processo no júri e ver as fotos do pai e da mãe mortos, e ela fala que as fotos são horríveis. E para uma pessoa normal aí que vê de fora uma foto daquela, que nem é parente, já choca muito. Imagina uma pessoa que vê os próprios pais naquela situação. E para ela foi algo indiferente. E o Christian, ela fala que só tremia muito, que ficou muito nervoso, e até então, né, conseguiu-se fazer a perícia. Hoje estão aí todos respondendo o processo, foram condenados. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é que volta e meia a mídia acaba trazendo de uma maneira muito escandalosa tanto o casal Nardoni, que foi acusado de matar a filha, quanto a Suzane von Richthofen do matar os pais, que às vezes eles saem em feriados, de Dia dos Pais, Dia da Mãe e tudo mais. O que eu quero falar para vocês é que esses feriados são previstos dentro do regime penitenciário deles. É uma previsão de que eles vão gozar desse direito de poder sair realmente. Então acaba que faz um estardalhaço, mas isso é uma coisa que já está prevista em lei. Então, se há algum tipo de crítica, é algo que a gente tem que buscar mudar, né, na legislação, mas está previsto. Então, às vezes, quando cria-se todo um caos, a gente tem que parar e pensar se aquilo realmente está previsto, e se há uma incoerência, isso aí deve ser modificado na legislação. Eles só são beneficiados por aquele sistema. Da mesma forma, a progressão de regime. A progressão de regime é uma mudança de regime que vai ficando mais benéfico para o réu à medida que vai passando o tempo, à medida que ele vai conseguir, né, seja comportamento, às vezes diminuição de pena, né? A gente sabe que o trabalho consegue aí reduzir o número de pena até chegar regime semiaberto, regime aberto, que inclui eles também. Quando a gente critica algum tipo de situação, como a Suzane von Richthofen ou o caso do casal Nardoni, eu quero deixar bem claro, não especificamente falando deles, mas a maioria dos crimes que são cometidos no Brasil não são crimes tão horrorosos e tão graves e macabros como aconteceu da Suzane von Richthofen. A gente tem que ter ideia de que a maioria das pessoas, não a maioria, né, mas grande parte, às vezes, é um pequeno tráfico, não é nem um grande traficante, não. Uma pessoa às vezes estava portando uma pequena quantidade de droga e acabou sendo condenada a 7, 10 anos de cadeia. Hoje a gente tem mais de 760 mil presos no Brasil. É um quantitativo muito grande. E a gente poder validar e colocar todas essas pessoas como se fossem um só bloco, uma só casinha, uma só bolha, não é dessa forma. A gente tem que poder perceber quem são esses presos, como que eles são presos de fato,
como que é a validação dessa pena e como que isso pode realmente ser dimensionado. Não aí criticar e pensar que todas as pessoas respondem como um casal Nardoni ou um Suzane von Richthofen, mas existem uma pluralidade de crimes que às vezes nem são graves da forma como eles foram, mas que acabam jogando todos no meio da boiada. Então, para você poder fazer uma individualização dessa pena, retirar, não, esses não podem, esses aqui, saírem por feriado, ou não podem aí ir para um semiaberto, são 760 mil presos. É muita gente. E a gente não pode esquecer que muitos desses presos acontecem, como recentemente um garoto que acabou sendo preso injustamente por conta de um retrato fotográfico há muito tempo tirado, uma foto 3x4, e esse era o reconhecimento que havia sido feito por ele, e acabou sendo preso. Então você pense também, ao longo dessa história, o quanto já tive de pessoas inocentes que acabam sendo presas. Quando a gente fala a respeito de uma advocacia criminal, como você vai defender um bandido, e eu achei interessante essa forma que a Ilana Casoy trouxe a respeito dos crimes, a gente tem que lembrar que às vezes o crime é um pedaço da vida da pessoa, não a vida dela toda em si. E lembre-se, eu não estou passando pano jamais na Suzane von Richthofen ou alguma coisa que ela tenha feito, não. Eu só quero trazer essa reflexão realmente. Nos crimes que às vezes a gente condena tanto, no geralzão, o crime é um momento da vida da pessoa, não é a vida dela inteira. É isso que a gente tem que refletir também. Em casos, às vezes as pessoas falam, mas como defender uma pessoa como o caso da Suzane von Richthofen? A gente que advoga, a gente está no dia a dia aí da labuta da advocacia, é importante lembrar uma frase que o Francisco Muniz, que é um grande advogado de contratos, fusões, aquisições, ele é um dos 15 maiores advogados do Brasil, fala que a gente tem o direito de dizer não. Não é toda a causa que você necessário pegar, não é tanta causa que você se sente confortável em pegar. Tem que bater aquele feeling também. Mas a defesa é para todos. Se não existir um advogado particular, a Defensoria Pública de alguma forma vai pegar o caso, porque todos têm o direito legal de um contraditório e de uma ampla defesa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Os dois, tanto a Ilana Casoy quanto o Rafael Montes, já estão prevendo um próximo lançamento agora do filme do casal Nardoni. Então aguarde que mais pra frente, a gente não sabe, já estão em fase aí de especulação, né, de escrita, de produção, mas a gente vê aí mais pra frente mais um outro crime que vai ter relatos cinematográficos e com certeza vai deixar aí vários debates, várias discussões pra gente poder comentar no nosso dia a dia. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.